Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem pelos canais de comunicação da Rádio e TV Imprensa, Rádio Web, comandada pelo jornalista Ferreira Leite. Estamos chegando com o nosso programa semanal Questão de Saúde, na qual a gente sempre vai procurar trazer algum colega de determinada área da saúde e que vem nos falar sobre algum tema em que se possa dar orientações, tirar dúvidas e, principalmente, dicas de prevenção para impedirmos o avanço de algo que esteja prejudicando a nossa saúde, que esteja prejudicando o nosso bem-estar físico e mental. Eu sou Otton Becker, sou médico pediatra. Estaremos todas as quartas-feiras juntos conversando sobre saúde. Hoje vamos falar sobre uma especialidade médica que talvez a maioria das pessoas desconheçam. Na verdade, até na área médica, tem pessoas que também não conhecem muito dessa área, né? Mas essa especialidade está avançando muito. Cada ano tem alguma coisa, tem alguma novidade e está trazendo benefício significativo para muitos pacientes. Nós vamos falar sobre radiologia intervencionista. O nome é bonito, né? Radiologia intervencionista. E para me ajudar a falar sobre esse tema, está aqui no nosso estúdio um colega especialista e com vasta experiência, com expertise nessa área, que é o Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto. Dr. Ricardo, ele é graduado em Medicina, 1994, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Francisco. Posteriormente, fez a sua residência em cirurgia geral, mais para frente, cirurgia vascular, pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. E lá, logo depois, obteve a especialização em angiorradiologia e radiologia intervencionista pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, na qual, posteriormente, ele chegou a ser o seu presidente dessa sociedade, né? Mas ele não ficou satisfeito só com isso, ele foi fazer o doutorado nessa área pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a USP, né? E atualmente, professor na graduação da Faculdade de Medicina da Unital, e na disciplina de imagenologia da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, que é a Humanitas, né? E nessas duas escolas ele também coordena as ligas acadêmicas para a área de radiologia, né? Intervencionista, né? Como eu falei, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, Cirurgia Endovascular, né? De 2015 a 2016, e atualmente ele está atuando nos hospitais, a maioria dos hospitais de São José, no Pio XII, no Vivale, no Santos Dumont, na Santa Casa de São José, no Antônio Afonso de Jacareí. Se eu for falar mais aqui sobre o currículo dele, a gente não vai ter programa hoje. Então, doutor Ricardo, primeiramente eu quero agradecer muito o seu convite, viu, de comparecer ao nosso programa e vindo dar essa contribuição muito importante sobre esse tema tão relevante, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Em seguida, vou te formular algumas perguntas. Bom, primeiramente, obrigado a todos pelo espaço, pela oportunidade, ao Dr. Otávio Becker, honroso pelo convite de estar aqui
e ao mesmo tempo poder falar de algo que eu amo fazer, que é a radiologia intervencionista, e que vou procurar desmistificar um pouco e tornar mais fácil o conhecimento dessa especialidade, como o Dr. Otávio falou, que vem crescendo aos olhos vistos e cada vez ajudando a minimizar o impacto no tratamento de algumas doenças em curso ou desde o diagnóstico. Então, o Dr. Otávio já explicou, né, que da minha formação, acho que a grande pergunta que me foi feita a mim mesmo lá atrás é por que eu escolheria a radiologia intervencionista. Eu tenho uma formação eminentemente cirúrgica e depois eu sempre gostei muito de imagens e resolvi fazer um combo, na verdade, uma interseção da radiologia intervencionista que permite tanto procedimentos, bem como a interpretação das imagens para tornar mais precisa e segura a intervenção. Ou seja, quando a gente fala intervenção, é que a gente causa algum ato médico durante ou depois de algum procedimento que o paciente já tenha feito. Segundo o professor Renan Flacker, que foi quem nos agraciou com a fundação no ano de 1997, portanto a sociedade está completando 27 anos esse ano. Eu participo da sociedade nos últimos 26 anos, sou médico radiologista intervencionista credenciado, né, com os títulos da sociedade, e ele dizia que a radiologia intervencionista era o bem mais precioso que nem a medicina conhecia. Então, que dirá a população que não tem acesso a esse conhecimento? E aqui eu já quero render o louvor aqui para o Otávio Becker de poder dividir isso com a população. A radiologia intervencionista, na verdade, ela é uma nova especialidade que começou nos Estados Unidos nos anos 70, metade dos anos 70, e no Brasil no final dos anos 80, onde era tudo ainda muito assim rudimentar e a tecnologia veio demorando a chegar ao Brasil. Mas nós tivemos grandes expoentes no Brasil, dentro do Hospital das Clínicas, Escola Paulista de Medicina, dentro da Beneficência Portuguesa, e foram começando a formar outras pessoas, novos aprendizes. Hoje nós temos 16 centros no Brasil capacitados para formar outras pessoas, novos residentes em radiologia intervencionista e angiorradiologia, que ao término do programa prestam a prova do título e, em sendo aprovados, se tornam titulares da radiologia intervencionista, e cada um está aí espalhado por todo o Brasil. Acho que em todos os estados brasileiros nós temos hoje um radiologista intervencionista. Muito legal, viu? Mas primeiramente, né, eu queria que você dissesse para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né, e nisso tudo também inclui os profissionais de saúde, né, que se já ouviram ou que se sabem, né, o que vem a ser a radiologia intervencionista, né? Afinal, o que vem a ser, né, radiologia intervencionista? A gente tem que desmistificar, porque o primeiro nome é radiologia, todo mundo acha que é fazer radiografia de tórax, ultrassom, fazer tomografia, fazer ressonância, ou ser submetido a, né, alguém que está em momento de algum tipo de doença que precisa ser investigada. Então, a radiologia fica bem claro que esses exames diagnósticos, que são esses exames diagnósticos, mas quando a gente fala de intervencionista, é porque causa uma alteração no intuito de ajudar o paciente junto aos demais colegas. Na verdade, nós somos um apoiador, uma força a mais junto aos colegas médicos e médicas na tentativa de ter uma resolução minimamente invasiva, que é o que a população mundial mais deseja. É um pronto restabelecimento, uma deshospitalização mais precoce, reduzindo custos, infecções, e nada melhor do que estar junto em casa com a família. Então, a radiologia intervencionista, ela atua, em média, próximo de 80 a 85 diferentes procedimentos. Tem uma área que é uma área à parte, que é a neuroradiologia intervencionista, que trata
da base do crânio e intracraniana, a parte de AVCs, tumores, sangramentos, e o restante, tirando a cardiologia, que todo mundo já conhece bem pelo cateterismo, é famoso, né? Na linguagem mais popular. Então, aí são os cardiologistas e intervencionistas. E a radiologia intervencionista? É o todo que sobrou. Então, a gente fala que é pescoço, tórax, membros, abdômen, pelve. O restante do corpo é tratado pela radiologia intervencionista. Então, esses procedimentos, eles estão de acordo com a necessidade que o paciente tem para uma determinada doença. Exemplo, até puxando um pouquinho para uma situação do que nós estamos falando de São José dos Campos. Eu não sei se toda a população sabe, mas São José dos Campos é um núcleo exitoso de transplante de fígado. Já com um nível sênior, capitaneado pelo Jorge Padilha, pelo André, pelo Itamar Cópio, pela enfermagem, anestesistas, quer dizer, toda uma soma de mais de 35, 40 profissionais envolvidos nisso tudo. E por que eu falo do transplante? Porque nós somos o braço armado, vamos assim dizer, o apoio, para que aquele paciente que foi diagnosticado, às vezes incidentalmente, aparece um nódulo no fígado que tem uma característica maligna, seja ela por abuso de álcool, vírus B ou vírus C da hepatite, ou acúmulo de gordura, ou doenças de depósitos que levam à cirrose hepática. Então, para desmistificar, a cirrose não é só para quem usa álcool. Tem essas outras situações que eu estou dizendo. Só que, de um determinado momento, esse tumor foi descoberto, ou já descoberto grande o suficiente, onde esse paciente não está em consonância, ou seja, não está dentro das regras do transplante hepático. Para isso, ela é obedecida através do BCLC e também de outros organogramas que tem, de Stanford, de outros lugares, onde todo mundo obedece a mesma regra. Então, se o paciente tem um tumor maior que 5 centímetros, ele está fora do transplante. E desde que não tenha doença espalhada para o resto do corpo. Então, tem que estar obrigatoriamente só no órgão, neste caso, o fígado. Ou ele tem 3 tumores menores que 3 centímetros. Mas por que essa regra? Exatamente para ter o êxito de que o paciente com esses valores tenha um fator preditivo positivo de ir ao transplante. Mas se está grande, Ricardo, o que faz? A gente utiliza uma técnica de cateterismo, que através da virilha, a gente punciona a artéria, depois eu vou mostrar um dispositivos, por exemplo, e a gente vai até a artéria que nutre o tumor dentro do fígado. E como é que vocês fazem isso? Guiado por imagem, já tendo visto a tomografia, a ressonância que esse paciente tem, e nós temos, durante essa nossa navegação por dentro das artérias, a possibilidade de encontrar variações anatômicas, onde a estrada que era normal de encontrar, ela tem um desvio, e aí nós temos que lançar mão de técnicas e o principal de tudo, o conhecimento anatômico, que é a base pilar completa da medicina, é a anatomia. E a partir disso, quando lá chegarmos, a gente tem a possibilidade de ocluir a artéria e, ao mesmo tempo, antes de ocluir, entregar uma quimioterapia em alta dose, só dentro do fígado, sem repercussões sistêmicas. Diferente daquela quimioterapia que é dada através de um porta-CAT colocado, um sistema, ou então pela veia periférica, que causa maiores incômodos e desfechos, às vezes, não muito bons. Com isso, eu posso fazer a quimioembolização, porque esse tumor é um tumor que gosta de sangue. Então, vamos privá-lo do sangue. Então, chama-se embolização. Essa embolização nada mais é, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para a câmera, são como bolinhas que estão aqui dentro. Essas bolinhas, microbolinhas, viajam através de um catéter, que a gente consegue ver através do exame do raio-x que a gente tem em tempo real. Então a precisão está aí, com conhecimento anatômico, e a gente entrega essas partículas carregando quimioterapia ou fazendo uma técnica chamada sanduíche, que a gente faz. Como o sanduíche é pão, queijo, presunto e pão,
Então, o pão primeiro se trata de ser a partícula, depois o quimioterápico e depois a partícula novamente. Com isso a gente mantém essas partículas junto somente ao tumor, sem ao redor dele não ter prejuízo, e com isso ele reduz de tamanho, e aí o paciente pode ser então elegível, pode ser listado em transplante. Então isso é o downstage, que faz com que a gente ponha mais gente que está fora da fila para dentro da fila, e aí tenha depois a segunda parte, que é manter o paciente até ter um doador, normalmente um doador falecido de fígado inteiro, que aí é uma outra situação. Um ente querido é falecido numa família, ainda tem que ter toda essa situação da família anuir e autorizar a liberação dos órgãos, né? A doação dos órgãos é uma coisa extremamente séria, e isso daí é tudo seguido. O paciente tem o login, ele sabe em que local da fila ele se encontra, e aí, fazendo uma parte, São José dos Campos tem uma das menores filas no Brasil, obviamente tirando os sangues difíceis, né, os sangues raros, para o transplante. E nós fazemos isso no ambiente SUS de São José, que é o Hospital Pio XII, que tem uma inclinação oncológica, né, que é um CACOM, é um centro de oncologia avançada, e dentro disso a gente juntou um monte de pessoas do bem. Nós temos um grupo multidisciplinar em São José de 82 médicos e médicas das mais diversas especialidades: oncologista, hepatologista, cirurgião do transplante, cirurgião oncológico, radiologista intervencionista, enfermagem, técnicos, e todo esse grupo se junta para fazer discussões, né? E isso traz para o doente um tratamento personalizado. E no Hospital Pio XII, como eu falei, a situação que aconteceu segunda-feira agora, há 2 dias. Eu recebo um paciente encaminhado das unidades de especialidade, lá do banhado, ou então direto da Santa Casa, ou da oncologista, ou da cirurgia oncológica. E esse paciente, sendo elegível, a gente atendeu segunda-feira. Segunda-feira que vem, ele vai fazer a quimioembolização pelo SUS. Sim. Nem no hospital privado particular ele faria. Consegue essa rapidez, né? E isso faz com que a gente tenha um divisor de águas em São José dos Campos, pela celeridade que a gente tem de fazer isso junto aos colegas que nos ajudam. Então o trabalho não é nosso, é um trabalho multidisciplinar, colocando o paciente no centro da atenção, e cada um dá a sua opinião para fazer o melhor tratamento para o doente. Eu ia perguntar para você, né? Você já falou bastante coisa. Porque quem é o radiologista intervencionista, né? O que ele faz, né? Se já comentou alguma coisa, mas... É importante, porque você fala do que a radiologia intervencionista faz, quem faz? Quem é o cidadão, a cidadã que faz? Então, obrigatoriamente, é um médico formado de 6 anos de faculdade, que depois alça uma vontade de fazer uma especialidade. Eu falei da minha, né, que eu fiz 2 anos de cirurgia geral, num COREME, né, que a gente fala, que é exatamente num Programa Nacional de Residência Médica, com certificação. Depois eu alcei a mais 2 anos em cirurgia vascular, e depois alcei mais 2 anos em radiologia intervencionista. Ou seja, são 2 faculdades de medicina, né? Sim, sim. É em treinamento, e isso tudo é em treinamento. Existe também a porta através da radiologia geral. São 3 anos de radiologia geral, após o término de 6 anos da faculdade, e depois mais 2 anos de radiologia intervencionista. Ao término dos 2 anos da radiologia intervencionista, esse postulando, né, vai prestar um concurso, né, um título, para obter ou não a sua autorização, para ter o seu RQE, a sua registro de qualidade de especialidade, de qualificação de especialidade. Então, quem é o radiologista intervencionista é quem faz essas 2 entradas. Afora disso, não está autorizado e não tem RQE para isso. Apesar de que, em situações muito longínquas, do vários Brasis que tem dentro do Brasil, pode ser que necessite de uma pessoa
numa situação de urgência e emergência, que tenha um treino por outras áreas, como eu falei, da cardiologia intervencionista ou da neuroradiologia intervencionista, que detém a verdade, que detém a técnica de poder realizar um problema. Então, hoje nós somos pouco mais de 380 no Brasil, é muito pouco. Nós temos 16 centros, né? Eu estou aqui em São José dos Campos desde 1999, então completo 26 anos, daqui a pouco, né? E as primeiras técnicas de radiologia intervencionistas foram realizadas por nós, nos diferentes hospitais, conforme o Dr. Otávio falou. E agora eu tenho junto comigo, trabalhando outras 2 pessoas. Eu fiquei quase 14 anos e meio sozinho, então eu fazia tudo. Sim, sim. Absolutamente. Então hoje eu tenho a gratidão de ter 2 pessoas comigo, o Dr. Renato Zangiacomo, que tem uma especial situação, ele foi meu aluno de graduação, e a doutora Laís Basaglia, que estudou em Santos. Sim. Né? E depois fez cirurgia geral, vascular, e depois intervenção ela fez no hospital em São Paulo. E agora está conosco, o Renato, há 5 anos e meio, a Laís completando 3,5. Eu me perdi um pouco, mas assim, e atuamos conjuntamente e em diferentes hospitais também. É isso que é legal, porque ficar sozinho numa área dessa não é fácil. Né? Não você tem fica... com quem compartilhar as dúvidas e as angústias, né? E você fica de plantão à distância eternamente. Né? Não é fácil. Me diz uma coisa, quando que os métodos de radiologia intervencionista, quando que eles são indicados e quais seriam assim, os objetivos da indicação do método? Veja, cada vez mais nós temos recebido muita gente no Vale do Paraíba com excelente formação vinda de escolas de São Paulo, do Rio, e que já pressupõem que todo lugar vai ter aquilo que eles tiveram no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista, na Santa Casa, enfim, e nem sempre o é. Então, quando ao longo do tempo, quando foram chegando as pessoas, os caras falam, não acredito, tem radiologia intervencionista aqui? Tem, e faz tempo. Então, hoje, por exemplo, nós somos muito acionados para situações muito comuns em hospital. Primeiro, biópsias de todos os órgãos. Tirando o cérebro e o coração, a gente faz o resto. Né? Para ajudar a elucidar o médico ou a médica investigadora. Então, eu estou falando biópsia de mama, biópsia de próstata, biópsia de pulmão, de rim, de medula óssea, de partes ósseas. Então, todas essas áreas vão ajudar a elucidação de um problema do paciente, afastando a doença ou, por vezes, confirmando a doença. A gente, às vezes, trata paciente pediátrico, né? Então, sim, não é incomum. E, com isso, a biópsia é a grande porta de entrada. Nós temos listas, né? Fazemos agendas, tanto em hospital privado como em hospital público. É uma preocupação nossa estar no lugar onde a gente pode fazer a diferença, que é no sistema SUS. Lá o paciente que é conveniado, ele pode fazer escolhas. O paciente SUS não faz escolha, ele entra num fluxo. Então é lá que a gente tem um certo ciúme do doente para cuidá-lo melhor, porque é ele que não pode ter escolha. E a gente faz em excelência, sem nada diferente entre os hospitais. Além disso, o paciente vai fazer aqueles chamados check-ups e descobre acidentalmente algum tipo de lesão. Então nós temos os métodos de imagens, como eu falei já, ultrassonografia, radiografia, tomografia, ressonância, para que junto com os colegas, os médicos assistentes, nos digam assim, vamos por esse caminho porque tem grandes chances de ser. Então as biópsias também nós fazemos. Outra coisa comum é quando o paciente está internado ou tem uma doença crônica, que a gente faz as chamadas toracocenteses, que é tirar os líquidos que ficam na pleura por alguma doença inflamatória infecciosa ou cancerígena. A mesma coisa acontece no abdômen. Então, a gente faz tudo isso com a precisão da imagem, por exemplo, da ultrassonografia ou da tomografia. Fazemos biópsias de pulmão na tomografia. Né? Então, a gente se acerca de poder entregar a melhor prática médica para poder seguir o tratamento desse paciente. São exames
que eles são direcionados, já não é feito às cegas, né? Não, todos guiados. Então, isso é uma das, muito bem lembrado, tá, que é a precisão, a confirmação e precisão. E todos esses métodos nós temos arquivos, então também é um documento médico legal, do dia, da hora, da pessoa. Perfeito. E com assinatura, com laudo, com entrega. Eu gosto muito de deixar sempre o tempo de exposição da radiação ionizante quando é feito. Eu faço isso já há muitos anos, para que não tenha nenhum conflito lá na frente de que uma outra possível doença foi por causa de um determinado exame. Então isso a gente Perfeito. se antecipa. Você comentou, mudando aqui um pouquinho, né, você comentou no início da sua fala, minimamente invasiva, né? Por que chama, então, minimamente invasiva, né? E quais que são as vantagens dela para o paciente? Quando a gente fala a palavra invadir, dá a impressão de que é causar estragos, né? Sim. Então, no nosso caso, a gente chama de minimamente invasiva porque nós trabalhamos com catéteres, agulhas, que são de tamanhos milimétricos. Por exemplo, não sei se eu consigo demonstrar ali e ver, isso é um introdutor que fica na virilha, certo? Por exemplo, para a artéria ou para a veia, para a gente navegar. Ele permite que nós coloquemos um catéter por dentro, eu vou tentar daqui a pouco demonstrar. E antes disso é precedido de uso de uma agulha, que faz uma punção em diversas regiões. Isso. E isso daqui causa uma entrada na artéria do paciente de cerca de 1,2 milímetros. Ou seja, é como se pegasse a ponta de uma caneta na sua mão, é mais ou menos... É que a caneta 0,7 ou meio, 0,7 e 1 milímetro, né? É, a gente tem um pouquinho mais. É a régua, o primeiro marquinha da régua, quase chegando no 2. Então, não tem corte, não tem cicatriz, e isso nos permite também, se necessário for fazer outros procedimentos, poder puncionar novamente o mesmo vaso. Além do que a gente pode ainda associar os vasos dos membros superiores, que nós temos, inclusive da radial, ou seja, um tratamento de uma doença no fígado, ela não precisa ser diretamente no fígado. Ela pode entrar pela artéria do pulso e chegar no fígado. Perfeito. É possível? Sim, pela anatomia é possível. Maravilha, né? Você vê, e cada dia aparecendo alguma novidade nessa área, né? Então, emendando aqui na pergunta, você falou das vantagens, né? E quais são os procedimentos atualmente que são mais realizados e quais que são as suas vantagens e desvantagens, né, nesses procedimentos? A gente acaba dividindo por idades, né? Nós temos a intervenção pediátrica, a intervenção no jovem, no adulto, na mulher, no homem e no idoso. Então, para cada um, temos possibilidades. Por exemplo, não é incomum crianças, eu fiquei um tempo trabalhando lá no Instituto da Criança, né, em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, a gente acompanhava o pós-transplante pediátrico. Ou doenças que eram genéticas, ou doenças que já nasciam com atresia biliar e precisava ter um transplante, e às vezes, né, os doadores, na grande maioria das vezes, são as mães. Eu acho que eu vi só um pai doar, mas as mães. E usa o segmento lateral esquerdo do fígado, porque depois ele hipertrofia, ele cresce e vira um fígado grande para a criança. Só que complicações ocorrem. E às vezes a gente tem que tratar minimamente invasivo, acessando desde a veia do pescoço, que chega no fígado, pela anatomia, bem como as artérias da perna, artéria fininha, pequena. Então, todos os cuidados. Então, isso é uma coisa muito importante. E também o problema das vias biliares no transplante, que é uma possibilidade de causar problemas e a gente ter que navegar direto dentro do fígado para ou dilatar uma área de estreitamento pós-cirúrgica, porque reoperar essa criança definitivamente não dá, né? Muito difícil. Já está tudo lá mexido na área, enfim.
Quando a gente fala da saúde da mulher, eu acho que aqui cabe uma situação bem interessante, que é falar das embolizações de mioma. Eu acho que está sendo muito falado, né? Sim, nos últimos anos. Né? Porque assim, a embolização de mioma, só num contexto rápido, ela começou em 1997 na França, quando um ginecologista precisava operar muitas mulheres que sangravam por causa de mioma, mas ele não conseguia operar todas ao mesmo tempo. Então ele conversou com um neuroradiologista de um hospital na França, em Paris, Salpêtrière, e ele disse assim: olha, eu faço neuroradiologia, eu trato da cabeça, mas eu sei embolizar para até dar tempo de você poder operar essas pacientes. Ele fez a primeira, fez a segunda, na terceira as pacientes não voltaram, melhoraram. Com isso, o professor Jacques Ravinat publicou uma série de 15 primeiras pacientes que melhoraram dos sintomas de sangramento, continuam com mioma. A partir disso, ele publicou numa grande revista mundial, e isso se alastrou ao longo do mundo, e nós começamos a fazer as embolizações lá no Hospital das Clínicas e no INCOR em 2001, ou seja, 2 anos após. A primeira embolização de mioma no Vale do Paraíba foi feita em 2003 no Hospital Pio XII. Então, começou a ficar mais próximo, né? O oceano ficou mais curto, vamos assim dizer. E isso foi também uma motivação da minha tese de doutorado lá, que foi embolização de mioma, é a primeira tese na América Latina. E aí a gente passou a divulgar isso aos encontros com os colegas e colegas ginecologistas. Eu só faço embolização com a anuência do colega médico ginecologista ou médica ginecologista, que é quem detém, na verdade, o conhecimento total dessa mulher, a preservação do útero, né? Nem que a paciente não queira ou venha engravidar, mas é um desejo cada vez mais frequente, e principalmente o fato de que a gente, depois da embolização, segue a paciente em conjunto, numa discussão multidisciplinar, e hoje, agora no ano de 2024, eu já tenho, eu falei isso outro dia numa apresentação, não é meu, né, não são meus filhos, mas pacientes que após a embolização geraram gemelares, já tem filhos pós-embolização de 15 anos, e isso tudo dentro de uma grande harmonia com o colega referenciador. Também tem uma outra situação muito crítica para as mulheres quando engravidam, que é o acometimento da doença da placenta, que pode invadir o útero, seja ela increta, percreta, enfim, e no parto isso se torna um transtorno. Imagina para o pediatra que está em sala. Então, de maneira eletiva, combinada, nós conseguimos, para minimizar os riscos de sangramento, porque vai ter, às vezes com a possibilidade até de retirada do útero no pós-parto, a gente entra pelos 2 lados da virilha na artéria e coloca um balãozinho na hora em que vai tirar, logo após tirar o nenê, ou os nenês. Com isso, a gente reduz o fluxo de sangue para o útero e diminui a chance de sangramento, às vezes mesmo havendo transfusão sanguínea, porque se torna uma situação de urgência ali, né? Então, quanto mais rápido, isso chama-se, a gente fala de colocação de balões para acretismo placentário, que dá para saber isso durante o acompanhamento gestacional, né? Isso é uma outra coisa. Além disso, nós temos também na saúde do homem uma coisa que está trazendo à baila, principalmente depois do Novembro Azul, que é a preocupação que o homem tem com o câncer da próstata. Mas o mais comum que o câncer é a hiperplasia prostática benigna, que nada mais é que o envelhecimento do homem, que a partir dos 45, 50 anos, vai ter o aumento da próstata devido à ação da testosterona e do seu degradado da testosterona, em que isso pode tornar mais sintomático ou menos sintomático este homem. Quando é com a mulher, as coisas parecem ser mais tranquilas. O homem acorda várias vezes para urinar, tem dificuldade de manter, às vezes, a urina e às vezes pode escapar, pode ter dificuldade, principalmente, de ter infecções por causa do que fica, a próstata, ela aperta a uretra prostática e
reflui para a bexiga, e isso é um fator de contaminação, chance de infecção. E aí era dado anteriormente, há muitos e muitos anos, 2 tipos de tratamento. Ou a retirada da próstata, quando ela estava muito grande e o paciente com muitos sintomas, não isenta de complicações como, por exemplo, a disfunção erétil, ou seja, sem possibilidade de manter o pênis ereto numa relação sexual, bem como, em algumas situações, a outra mais conhecida, que é a raspagem por dentro, que é RTUP, né? Ressecção transuretral da próstata, porque também existe da bexiga, se tiver lesões em bexiga. Só que isso também pode, para alguma percentual de pacientes, ter a ejaculação retrógrada, ou seja, o paciente, ao invés de expelir o sêmen pelo pênis, volta para trás. Se eu posso dizer assim, é meio recorrente, mas acaba tendo a ejaculação retrógrada. Então, isso na cabeça do homem, que é um pouco mais complicada, eu acho, para isso hoje tem outras técnicas que você pode expandir o canal para que passe a ter a urina mais tranquila, mas já está principalmente na AUA, né, que é a American Urology Association, um novo método que é a embolização das artérias prostáticas para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Coincidentemente, nada é por acaso, o inventor dessa técnica é um brasileiro, Francisco César Carnevale, ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, meu orientador de doutorado e meu amigo próximo, que há 10 dias recebeu a maior honraria da Sociedade Europeia e é o primeiro brasileiro, é o 37º no mundo a ter o Golden Medalist, por uma inovação que transformou o mundo. A diferença é que nós fazemos a mesma embolização que eu falei anteriormente, das bolinhas, com calibradas de micras, então 100, 200, 300 micras, é muito pequeno, nas artérias que nutrem a próstata e fazem ela crescer, junto com o hormônio. Com isso você reduz o volume da próstata, o paciente deixa de ser sintomático, mas não deixa de ter a doença, que é progressiva, e é uma doença benigna. Para isso, então, existe a embolização, é feito com anestesia local e o paciente vai para casa no mesmo dia. Isso é deshospitalização, isso é minimamente invasiva, isso é redução de custos. Então, é uma idealização muito, muito importante isso. Eu ia te emendando um pouquinho aqui, os benefícios, né, da redução de morbidade, né, e mortalidade, né, dos pacientes, né, com essa técnica de radiologia intervencionista, né. O paciente faz o procedimento, nos visita em 24 horas, colhe o PSA, né, que é o marcador específico da próstata. É óbvio que tem um incremento no volume do PSA, porque é desejado. Então esse paciente tem aí os primeiros 2, 3 dias uma sensação de uma urgência a urinar, e com o passar dos 3, 4 dias ele tem melhora disso, e depois vem nos contar, e a gente tem exames comprobatórios de como era antes e como é depois. A desobstrução, né? Ela não é uma desobstrução mecânica, ela é funcional nesse caso, apesar de ter uma obstrução mecânica, porque a doença da próstata continua acontecendo ao longo, até os 80 anos, 80% terá doença da próstata benigna. Isso é muito legal. Então, esses benefícios que trazem, né? Primeiro, acho que é a segurança e precisão nesse procedimento, né? A recuperação é muito mais rápida. A possibilidade, que se comentou também sobre isso, né? A possibilidade de se fazer isso também em pacientes que estão debilitados, né? Sim. Que a quantidade de anestésico a ser recebida vai ser muito menor, então, e a gente vê, né, isso, a cada dia a gente vê que isso está sendo mais incrementado. Você falou no SUS também, já tem vários... Chegou, né, assim, a possibilidade de você... Depende muito
das parcerias que existem entre o governo federal, o governo do estado, o governo local, do que pode e do que não pode, né? Com gestão plena, gestão parcial. Então tem uma série de coisas que passam por regras. E essas regras precisam ser obedecidas, porque tem a questão do fomento, quem paga por. Então não é sair fazendo tudo, não. Tem, tanto no sistema público como no sistema de convênios, você tem que justificar o porquê de que aquilo é melhor do que pior. Ué, mas a vida toda fomos feita assim? Sim, só que você vai fazer uma rotatividade do hospital, menor riscos de infecção, escalonamento de antibióticos, vai ficando caro, né? Então isso é importantíssimo de a gente falar. Muito bom, viu? Você comentou também, isso eu fui procurar. No Brasil nós temos pouco menos de 400 especialistas registrados na área, que tem o título de especialista nessa área, radiologia intervencionista. Atualmente, qual que é a sua expectativa em relação a isso? Olha, no começo você fez uma observação de que eu criei, né? Não fui bem eu, a ideia foi minha, a motivação foi dos alunos, na verdade, ligas acadêmicas, que é uma coisa muito importante dentro das faculdades. Tem ligas acadêmicas de mais de 100 anos. A Liga de Febre Reumática no HC, acho que tem, se não 101, 100 anos. Ô, louco. Então, são dinastias. Tive o prazer, ontem, de participar da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, Imaginologia e Radiologia Intervencionista, que foi criada, é a primeira do planeta, foi criada na Faculdade de Medicina de Taubaté, com a turma 41, e hoje já estão formados, especializados em outras coisas, mas ontem eu tive assim, a gratidão e fiquei muito emocionado de receber a vinda de um ex-aluno, hoje neurocirurgião sênior da Faculdade de Medicina da USP, preceptor e fundador da Liga de Neurocirurgia da faculdade. E o encontro foi meio repentino e ele me trouxe palavras que eu nunca podia ter imaginado depois de tantos anos. Então vira uma irmandade de querer aprender e poder transferir isso para a população local. Então há cerca de 5 anos, menos 4 anos, eu, junto com os alunos, eu sou professor coordenador na Humanitas, da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, Imaginologia e Radiologia Intervencionista. E eles, toda segunda-feira, nos acompanham no Pio 12, estudam antes o caso clínico do paciente, vão conversar com o paciente e com a família, participam do procedimento e depois escrevem um relato sobre como foi essa experiência. E depois disso, transformam em case report para publicação. Em Taubaté, eu acabei me exonerando da universidade nos últimos 2 anos, mas tem lá uma professora coordenadora e eu entro em todas as reuniões da Liga. Acho que essa é fomentar na base para que o aluno não seja o especialista, que ele seja um médico ou uma médica melhor, para poder orientar os seus pares, os seus familiares, os desconhecidos, para que existe aquilo, né? Conhecimento e afeto não se retém, se reparte. Perfeito. Não pode parar em nós, né? Você está comentando isso comigo? Eu tenho 44 anos de formado, vou para 44 anos de formado, e não tinha liga acadêmica. Em 1980 não tinha ligas acadêmicas, eu acho que a maioria das faculdades. Isso aí é muito interessante, porque eu fico vendo, cara, determinadas faculdades têm uma determinada especialidade muito mais acessada do que outras. Porque tem professores que incentivam de tal maneira que se tornam ídolos dos seus alunos, né? E o aluno, depois, ele vai querer fazer essa especialização, né? Então, isso então, não tenho dúvida que na Faculdade Humanitas e na Unital, logo teremos
futuros colegas nessa área, né? Eu já tinha dito que um que trabalha comigo, não sei se foi por inclinação, mas eu tenho um colega que é hoje preceptor e diretor junto à Faculdade de Medicina da USP, no INRAD, no Instituto de Radiologia, que foi meu aluno na turma 37, e ele sempre foi inclinado. Ele chama André Assis, filho de um casal de médicos de Taubaté, e ele me instigou a contar essa história porque eu não sabia. Ele era presidente da Liga de Cirurgia e Trauma, ia ser cirurgião do trauma, e eu acabei o encontrando na escola, na Faculdade de Medicina da USP, fazendo radiologia intervencionista. Achei tão estranho, falei: André, a vida toda você fez isso. E nós tivemos a oportunidade de estar junto num treinamento nos Estados Unidos, em Salt Lake, e nós estávamos jantando. Eu perguntei: André, por que você fez isso? Ele falou: você deu uma aula no pronto-socorro, Ricardo. É isso, né? E você desenhou o sistema vascular naquele papel que põe na maca, né? Sim. E começou a falar. Eu falei: e aí? Você deu um clique na minha vida. É isso. Eu falei: como assim, André? Ele falou: eu resolvi fazer radiologia intervencionista, fiz radiologia para fazer radiologia intervencionista, e hoje eu estou aqui. E além disso, eu participei da banca de doutorado dele na USP. Então, assim, para mim foi uma situação que me deixou muito emocionado, e principalmente ontem, quando o Vinícius Guirado falou comigo, um neurocirurgião competente, eu disse para ele uma vez: se não encontrar outro, até agora você foi o melhor aluno que eu tive na faculdade. Falei para ele ontem. Ele falou: professor, precisamos conversar mais coisas, porque tem inteligência artificial, tem novas técnicas, e ele doou o tempo dele para a escola médica dele. Então isso tem que ter muito respeito. Muito legal. Vou pedir um segundinho aqui para agradecer algumas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo aqui pelo YouTube, né? Sem eles a gente não tem programa, né? Então, eu queria agradecer o Vini De Martini, Ana Carolina Delácio, muito obrigado, pessoal. E agradecer a Marli Cunha, e ela disse para mim que toda a família está nos ouvindo, está nos vendo. Legal. E transmitam aos seus colegas, ao seu círculo de amizades, para que eles estejam nos vendo toda quarta-feira, 12h30, às 13h30. Eu acho que é muito interessante. Isso que nós estamos comentando hoje é algo inovador, né? Não é tão inovador, já tem mais de 30 anos, né? Mas com certeza abre a cabeça de muita gente, né? Opa, tem uma luzinha lá que eu não estava enxergando, né? Isso é muito legal. Mas, doutor Ricardo, você sabe que eu acho que dá para a gente ficar o dia todo conversando sobre isso, né? Nós temos o nosso horário, né? Você provavelmente também daqui a pouco vai para a escola, então a gente pode entrar aqui na parte final. Já temos mais 8 minutos aqui para podermos conversar ainda, né? Mas eu acho que nesse final do programa, eu acho que você poderia falar para mim sobre, e até deixar um recado, né? Porque quem que não quer, tendo que fazer um procedimento cirúrgico, que tenha muito mais segurança, né? E isso aí, você falou sobre essas biópsias, né? Antigamente você colocava a agulha, ia tateando, né? Acho que é aqui, pimba. Hoje você tem esse mecanismo de você poder estar acompanhando, você está direcionando a agulha ao mesmo tempo que você está vendo onde ela está, né? Então essas coisas, isso aí não tem preço, né? Precisão é uma coisa que nos importa por demais, para saber que você está no lugar certo e no momento certo. Existem qualquer biópsia feita
seja ela cirúrgica, aberta ou percutânea, que é através da pele que a gente fala, né? Guiada por imagem, ela precisa ter alguém, que esse alguém é ou a radiologista intervencionista, capaz de, em havendo um sangramento, estar apto e habilitado para estancar. Você põe uma agulha dentro do fígado, um órgão completamente vascularizado, assim como o rim, assim como o baço, né? E outras estruturas, por exemplo, na região pulmonar, que você transfixa a pleura e pode causar um pneumo, que é um ar fora do local, e você tem que estar habituado e amplamente respaldado para poder tratar no momento ideal. Então a gente tem sempre um dreno em toda a biópsia. Não se entra com a possibilidade, não vai dar tudo certo. A gente tem que entrar para o que vai dar certo e o que pode dar errado. Exato. Que faz parte do procedimento. Então tem que ter habilidade, formação e certificação. Por exemplo, não dá para curioso fazer. Não dá. Né? Então tem que investir o tempo necessário para que se faça da forma correta e bem feita. Então isso é muito importante. A segunda coisa é que o paciente cada vez mais nos questiona. Eu sou muito falador. Então eu explico o paciente, eu não leio o laudo. O paciente vai no consultório, ou se ele fez uma tomografia, eu explico. É o corpo dele que foi doado para fazer e submeter a um procedimento. O meu respeito é total para o paciente. Porque eu também vou querer ser tratado assim. Lógico. Então, fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Medicina é apaixonante. Você bem sabe, aos 44 anos formado, mais os 6 de medicina, faz as contas já, né? São 50 se dedicando a todo dia a isso. E aí não basta só gostar de fazer medicina. Medicina precisa amar. Todos os dias. E ela é uma mãe severa. E não é fácil você se perder no meio e ficar muito inebriado com a medicina e esquecer de você mesmo. Nós médicos nos tratamos mal. A gente abre sempre o precedente para o doente e esquecemos de nos tratar. Saúde mental, atividade física, dormimos pouco, fomos treinados a dormir pouco, a comer nunca e achar que está tudo bem. Então é um momento de reflexão também, para mim, Ricardo, para os nossos colegas, de que nós vivemos, para a população saiba, que nós vivemos anos a menos do que o restante da população. Então, se quem está preparado para cuidar está vivendo menos, é porque tem alguma coisa errada, né? A gente tem que rever, às vezes é um pouco de soberba, às vezes é um pouco de comigo não acontece, é sempre o do outro, e agora a gente está vendo cada vez mais pacientes com cânceres abaixo de 40 anos. Coisa que a gente não via antes. A longevidade pode trazer doenças crônicas, né? Faço aqui até uma outra observação, porque a gente vai viver, os nossos alunos, filhos, vão viver com pacientes centenários. Só que vão ter complicações. E uma da outra coisa que a radiologia intervencionista tem atuado é fazer tratamento de doença inflamatória articular, com embolizações com medicação, para reduzir a dor, fazer com que o paciente fortaleça a musculatura e jogue mais para frente uma possível ou futura prótese articular. Isso é algo bem novo. Estarei agora no dia 14, 13, num evento em São Paulo, com Max Apoval, que é um intervencionista francês, e que nós vamos passar um dia discutindo sobre isso e fazendo intervenção. Então isso para os reumatologistas, numa cidade que às vezes por vezes é fria, né? O Vale do Paraíba no inverno é frio e piora muito a doença articular. Não, e a gente busca a qualidade de vida, não tenha dúvida. Mas você comentou isso sobre os médicos, né? Porque a gente sabe, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Então, exatamente, o que a gente está falando aqui hoje pode ser que daqui
10, 15 anos, não seja mais a melhor opção, né? Com certeza, né? Então, e o médico, muitas vezes, ele é visto na própria escola, né? Esse colega aí vou falar uma palavra chula, né? Tigrão, que ele não se cuida, né? Ele quer se cuidar, mas acaba se envolvendo tanto com isso que... Mas é um alerta que você fez que é importante para todos nós, né? Mas, doutor Ricardo, eu agradeço muito a sua presença. Foi algo muito legal. A gente queria até falar mais coisas, sim, mas teremos um outro dia para falar, viu? E agradeço muito e deixo a palavra para você finalizar sobre o que você achou e um recado que você deixa para os pacientes que estão nos ouvindo. Bom, eu gostei muito, passou muito rápido, tem muita coisa para ser dita, falada, mas só o fato de saber o que é a radiologia intervencionista, quem é a radiologista intervencionista e o que faz, já começa a abrir uma possibilidade de entender o quanto que o alcance a essa especialidade pode ser uma opinião, às vezes, que o próprio colega médico e médica que está conduzindo o caso desconheça. Então, não raras vezes eu fui achado no YouTube ou no Google, porque ficam as coisas lá, né, tudo sim, gravadas, e aí vem, doutor, tem uma outra possibilidade? Lembrar, radiologia intervencionista é uma coleção de técnicas associada à expertise e a conhecimento clínico. Exatamente. Então, nós não somos fazedores de procedimentos. A gente discute e tem embasamento clínico, cirúrgico, para poder dizer se o paciente é elegível. Ele tem que ser... A técnica tem que ser útil ao paciente, e não o paciente ser enfiado dentro da técnica. Então, isso não pode. E eu vou deixar aqui uma coisa que eu falei para o Dr. Otto que eu ia trazer. Eu trouxe alguns exemplos que devem aparecer aí na câmera. Leva um pouquinho. Que são stents. Isso. Muita gente tem curiosidade de saber, isso aqui é um stent que já está aberto para algumas artérias que podem ser colocadas em veias. Eles são muito maleáveis, dobráveis e também conseguem ser vistos através da radiografia. E aqui eu vou pedir para o Dr. Otávio Becker segurar aqui o stent, ó, que ele está fechado, bem nesse meio aqui. Ó. E a gente tem, vamos simular como se fosse uma angioplastia de um vaso, em que eu vou destravar, assim, bem no meio dos dedos aí. Aí onde ele está segurando, eu vou destravar e vou começar a abrir, ó. E o stent está aparecendo, olha lá. Ele está se aparecendo até que ele fica grudado dentro do vaso. Então isso aqui é uma alta tecnologia feito com ligas metálicas e ele é revestido seja de tântalo ou de ouro para poder ser visível como metal. Então, em determinados lugares, a gente faz isso, introduzindo tudo isso dentro da artéria do paciente, sem riscos de sangramento e com precisão no local, porque ele é feito com a medida necessária para o que precisa ser tratado no paciente. Agradeço por demais, Otávio, essa chance e estou à disposição para outras ocasiões, para que a gente possa falar de uma coisa que a gente tanto gosta, que é cuidar das pessoas, né? Que legal, viu? Eu tenho certeza que isso que você mostrou ao final, muita gente tem essa curiosidade. Né? O que é o stent, né? Que vai ser colocado e vai ficar a vida toda, né? Como que é um stent? Ele é pequenininho, você viu? Parece uma molinha. Isso. Né? Isso, muito legal. Os pacientes falam às vezes, eu tenho um stent. O que ele ouviu de stent, ele fala algo parecido. Eu tenho um stent, pôs uma molinha. Exato. Então a gente já sabe que teve ali uma intervenção percutânea. Muito legal, viu? Mas, doutor Ricardo Augusto de Paula Pinto, radiologista, intervencionista, eu te agradeço muito a sua presença. Foi tudo que você falou foi muito válido. Vamos chamar depois uma outra conversa quando você puder. Sim. Tá? E geralmente eu faço nesse horário, que é o que nós falamos, médico trabalha, não tem horário, né? E geralmente é o horário que a gente pega para tirar o almoço dele, né?
Tá, eu te agradeço muito. Ficamos por aqui com o nosso programa Questão de Saúde. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Obrigado a todos. Muito obrigado. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.